Bem-vindos, pessoal! Eu estou na zona leste de Manaus, no bairro Jorge Teixeira 2. E o que eu vou mostrar hoje no vídeo, pessoal, é algo que eu gostaria que não tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu, que foi uma tragédia na cidade de Manaus, que deixou aí cerca de 8 pessoas falecidas. Vocês devem ter visto aí na mídia, alguns de vocês, que houve um desmoronamento, e aí eu vou mostrar para vocês lá o local onde aconteceu esse desmoronamento, aqui no bairro, na segunda etapa do bairro Jorge Teixeira. Então fica com a gente até o final do vídeo. O bairro, como eu disse a vocês, é o Jorge Teixeira, segunda etapa. E aqui, pessoal, é onde houve a tragédia em Manaus, o desmoronamento. Como vocês podem observar, o lugar é bastante íngreme. Então, segundo as autoridades, a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, o que aconteceu é que o lixo foi se acumulando e aí foi formando aí um bolsão de água. E aí o lugar é impróprio para moradia. À primeira vista a gente percebe que é uma área insalubre, onde não deveriam habitar pessoas. E aí a gente vê lá embaixo, está interditado, mas dá para vocês verem na imagem as casas que foram atingidas e soterradas. Foi 8 pessoas, né, chefe, que faleceu? 4 haitianos e 4 brasileiros. Eram 4 haitianos e 4 brasileiros. O senhor é morador da área aqui há bastante tempo? Não, morador da área muito tempo que ele aí. É, né? Ele mora aqui só por enquanto. Só por enquanto, né? E agora as autoridades precisam agir. A princípio, o senhor acha que fazendo o quê? Impedindo o pessoal de morar? Não aguenta mais ninguém, não. Não aguenta ninguém não, né? Tem que providenciar a moradia no outro canto, né? Aquilo aí era um lixão, pô. O pessoal... O que os moradores nos informam é que aqui realmente era um lixão. São aquelas áreas verdes, né? Que não são destinadas para habitação. A gente percebe que tem bastante árvores de buriti. Buriti é uma árvore da Amazônia que geralmente fica nas áreas pantanosas, né? Nos pântanos. E aí, pessoal, aconteceu essa tragédia que todos nós lamentamos, porque são vidas humanas. No dia que choveu aqui, só que não choveu muito aqui. Passou parada a chuva. Quando cheguei aí, que foi aí que os caras comeram pizza, que foi um estrondo. Eu pensei que era aqui desse lado, caído. Do outro lado, né? Muito feio, muito feio. Muito feio, né? Muito noite, triste. Né? De noite. De noite ainda, né? De noite. O mês todo de chuva, né? Período do inverno esse ano tá atípico, tá chovendo realmente bastante. E aí o lixo acumulado forma aqueles bolsões de água que vai pesando e aí uma hora cai. Obrigado, viu, pela participação. A Débora Mira veio visitar aqui com a gente e já arrumou amizade com o Totó, com o cachorrinho. Filha, esse aqui deve ser o pai dele. Pessoal, aqui passava, como vocês podem ver, um beco, né? Um pequeno desvio. Tá tudo interditado aqui pela prefeitura, pela Defesa Civil. E aqui a gente tem uma ideia. São imagens exclusivas do canal Adal Amazônia. Já faz uma semana que aconteceu essa tragédia. E a gente tem uma ideia clara do que aconteceu. A gente observa que havia muito lixo aqui ao redor, margeando a área verde, né? Tem a rua e as pessoas costumam colocar o lixo. E aí se formaram os bolsões de água, a terra ficou bem mole, tá? No linguajar popular a gente fala que desonerou mesmo, virou lama e arriou em cima daquelas casas que vocês veem ao fundo. E aí, tragédia anunciada. Já foi feito toda uma limpeza,
pelo Corpo de Bombeiros não está mais presente aqui. As vítimas já foram retiradas. Mas é realmente um buraco, a gente percebe. Não precisa nem ser especialista para ver que é um lugar totalmente inabitável, onde as pessoas não deveriam jamais construir habitações. Mas por falta de moradia, por falta de condições financeiras de pagar um aluguel, muitas vezes as pessoas elas se sujeitam a isso. E infelizmente, aqui no Amazonas, pessoal, segundo aí o que eu tenho ouvido das autoridades, são mais de 17 áreas de riscos só na cidade de Manaus. Só na cidade de Manaus. Então o poder público precisa realmente estar mais atento para essa questão. A gente percebe que até tem aqui uma rede de bueiros. A gente percebe que a gente está no bairro Jorge Teixeira 2, como eu disse a vocês. Aqui dá para vocês terem uma ideia do tamanho do abismo que tem lá embaixo. Gente, é muito alto realmente. Dessa posição aqui, a gente tem uma imagem absolutamente perfeita de como é o local. Esses bairros, essas comunidades, como em diversos lugares do Brasil, elas nascem na forma de invasão, pessoal. E aí depois é que o poder público entra, geralmente a prefeitura, colocando aí um asfalto nas ruas, em alguns lugares rede de esgoto, mas ainda falta muita rede de esgoto no Brasil, e Manaus não é diferente. Claro, nós queríamos que a Manaus inteira, Manaus é uma capital com 2.200.000 habitantes, em média, nós queríamos que Manaus inteira fosse bonita, como é a maior parte da cidade. Manaus é sim uma cidade bonita, mas uma cidade que ainda precisa de muitos cuidados do poder público. E essa questão da ação do poder público, tá, minha gente, não se trata de criticar lado A ou lado B. Se trata apenas de nós constatarmos que é uma realidade, que é algo que precisa ser feito com mais força e mais rigor pelos políticos da nossa cidade. Olha o tamanho das árvores. Observem que ali moravam pessoas nessas casas bem simples, bem humildes. Mas como eu disse a vocês, mesmo sem ser especialista, assim a grosso modo, já dá para perceber que o local é inabitável. As pessoas desciam por aqui. Uma escadinha. Então as pessoas desciam aqui para irem lá para suas moradias. Ó, a gente percebe a presença de muito lixo. É bom deixar claro que tem sim coleta de lixo regular na cidade de Manaus. Tá, pessoal? Hoje não está chovendo, já fez um bom sol. Então, no momento, não há perigo de desmoronar aqui. Mas eu precisava mostrar isso a vocês. Ó, tá vendo aí um monte de entulho? Então isso quando chove, isso junta, acumula água bastante. Geralmente, você tá vendo uma esponja ali, tem resto de sofá, colchão velho. Tudo isso absorve muita água e vai pesando e vai se acumulando e uma hora desbarranca tudo. Então, ó, as pessoas, imagine você,
As pessoas desciam por aqui, né? Como eu tô descendo, eu não vou até lá embaixo, vou até um certo local. E aí lá naquela residência ali moravam pessoas. Aquela residência já está destruída, né? A gente percebe que é uma casa muito simples. Ali também várias residências foram soterradas. E ali onde tem aquelas marcas de barro, tudo é residência que foi soterrada. Ó, olha a altura aqui, ó. Ó. Aqui vocês têm uma ideia da força da água. Formou aqui uma vossoroca, né, uma vala cavada pela força da água. Isso, claro, ao longo dos anos se transformou em tragédia. Pessoal, a gente vê nos jornais aí, a gente vê na televisão, na imprensa, em outros canais também, que muitas vezes a prefeitura tira as pessoas, o governo, oferece o que eles chamam aqui na nossa cidade de aluguel social. Mas sempre tem gente muito necessitada, alguns voltam por conta própria e aí as tragédias acontecem. Ó, pessoal, a gente percebe que tem aqui uma grande canaleta de concreto própria para essas áreas insalubres. Então, ela coleta ali água de rua, água de chuva. Agora imaginem vocês isso aqui quando está caindo aquelas grandes chuvas aqui em Manaus. Imagine vocês o volume d'água que desce aqui. E a casa lá, no pé da canaleta que foi destruída. E tem várias outras canaletas dessas onde descem água. Ó, a gente vê ali as casas todas que foram soterradas. Não se trata puramente de criticar as pessoas, entendam, não é isso. Mas minha gente, você que está vendo esse vídeo e que talvez more aí numa área de risco, faça todos os esforços pelo bem da sua vida para sair dessas áreas de risco. Busque o poder público, faça economias, porque a gente sabe que muitas vezes são pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, pessoas que fazem os trabalhos mais simples, que têm ali um salário simples também, que muitas vezes não tem condição de conseguir sua casa própria. E precisa o poder público destinar moradias populares para essas pessoas. Então é isso, pessoal, é uma parte de Manaus que todos nós gostaríamos que fosse melhor cuidada. São essas partes da periferia. Claro que tragédias como essa podem ser evitadas. Basta o poder público agir com mais rigor e as pessoas também se conscientizarem do perigo que existe. Porque às vezes a pessoa fica morando 2, 3, 5, 10 anos, chove e aí não acontece praticamente nada. Mas a terra vai acumulando lixo, água, os riscos vão aumentando e é como dizem no jargão popular: uma hora a bomba explode. Eu tô subindo aqui nessa espécie de escada de terra e por isso que eu estou um pouquinho ofegante. Eu termino aqui esse vídeo com muita dor e tristeza no coração por aquelas famílias que perderam seus entes queridos, por aquelas pessoas que perderam a vida. E deixando um recado a todas as autoridades públicas do nosso estado, governador, prefeito, os vereadores que fiscalizam a gestão municipal, os deputados estaduais, federais, senadores,
e até aos poderes maiores da República, né? Poder executivo, lá o ministro aí que cuida das construções, dos programas de moradia popular, para que olhem por essas populações tão desassistidas. Um abraço, até a próxima e tchau!